Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. Prazer demais ter você na mesa conosco. E hoje a gente está animado, como sempre, né? Porque o tópico é muito importante, muito relevante e que vai fazer a diferença na sua vida e nos seus relacionamentos. Então, já dá um like, porque isso ajuda. Deixa um comentário, fala como você se sente sobre o nosso podcast, como tem abençoado você. Porque isso ajuda no algoritmo do YouTube. O YouTube entende que esse podcast é relevante, que o que a gente está fazendo, outros deveriam saber, outros deveriam ter acesso. Então, ele manda isso para mais pessoas. Então, você, como pessoa da mesa com a gente, que faz parte do episódio com a gente, faz isso pra gente. Dá um like, deixa um comentário e isso vai nos ajudar muito. Então, Pastor Manuel, bem-vindo. Prazer demais ter o senhor aqui mais uma vez. Prazer é meu. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Coisa boa. Caminhando, né? Cada dia mais. E, pastor, nosso tópico de hoje. Isso. Creio que é algo que o senhor é especialista. O senhor já lidou muito com isso, né? Nós vamos falar sobre conflitos conjugais. Mais especificamente na área de comunicação e finanças. Certo. E o senhor já deve ter passado muito por isso. De casais que chegam querendo separar. Não tá dando mais. Não sei o que aconteceu. Foi um adultério, foi algo assim. Não. Problema de comunicação. A gente não se entende. Eu falo um negócio, essa mulher não entende. Entende outro. Ou entende outro. Ou entende outra coisa, né? E a gente não consegue chegar num acordo, não consegue se comunicar. Parece que não fala a mesma língua, mas fala o mesmo idioma, mas não está conseguindo se expressar um para o outro. E depois também vamos falar sobre finanças e como muitas vezes esses dois meio que mesh, né? Sim. Tem uma relação muito grande entre finanças e comunicação. Pastor, dá uma introdução pra gente. O que o senhor pensa sobre isso? Matt, a relação conjugal é uma coisa complexa. Sim. Primeira coisa que nós precisamos entender, e as pessoas acham que não, a relação conjugal, ela é uma coisa muito complexa. Sim. Por quê? Porque às vezes são pessoas completamente diferentes uma da outra. Cresceram em lares diferentes. Um teve um bom exemplo de família, o outro não. Um teve chance de estudar mais do que o outro. Talvez a diferença financeira, né? A classe econômica da família bem diferente. E essas duas pessoas se tornam marido e mulher. O casamento é o resultado da percepção da vida de ambos. Sim. Né? Então, daí surgem inúmeros problemas. Entre eles, as duas áreas que nós selecionamos para falar hoje, que são os problemas na área da comunicação, que vai desde eu não entendi o que você quis dizer, ou eu imaginei que você tinha dito isso, ou você está me ferindo com o que você fala, ou as pessoas que não se comunicam. Existem casais que não conversam. Né? E a outra área que é a área das finanças. O que é ser casado e ter uma só bolsa? O que é que a Bíblia ensina sobre como nós usamos o dinheiro? Quais são as prioridades do nosso dinheiro? Quem é quem na economia da casa, sabe? Porque aí as pessoas vão pela herança que eles tiveram. Aprendizado, familiar, enfim. Vamos supor, uma mulher veio de um lar onde o pai era quem controlava as finanças, fazia tudo, e ela às vezes está num casamento onde o marido dela não é bom para isso, mas o modelo mental que ela tem é o do pai que fazia tudo, então ela espera que o marido faça, o marido não consegue fazer e eles não tratam disso porque ela tem uma expectativa e ele tem outra, e aí se choca. Então a ideia daqui no nosso podcast hoje é conversar sobre isso. Legal. É trazer caminhos, a oferecer possibilidades para que os casais consigam melhorar tanto a área da comunicação como da administração financeira. Por que o senhor acha... Vamos falar um pouco de comunicação. Por que o senhor acha que tem tanto problema de comunicação em casais? Por que isso é tão comum? É porque comunicar é uma arte, Matheus. E as pessoas acham que comunicar é falar. Não. Falar é uma coisa, comunicar é outra. Eu posso falar muito e não comunicar nada. Entendi. Eu posso falar pouco e comunicar muito. E ao falar, eu comunico diferentes coisas. Por exemplo, você pode me fazer uma pergunta e essa pergunta despertar em mim curiosidade, desejo de saber, ou ela pode provocar em mim
senso de inadequação. Sim. A mesma pergunta. Sim. A mesma pergunta. Por exemplo, você me pergunta assim, você sabe o que é óculos, por exemplo? E eu não conheço óculos, ou você pode virar para mim e falar assim, você não sabe o que é óculos? Quer dizer, você está dizendo que eu sou pior, eu não sei o que é um óculos, entende? Sim. Então, basta esse timbre de voz, né? Basta o accent, o acento da palavra estar mais forte numa palavra ou numa sílaba, que muda todo o sentido da comunicação. Então, por que dos problemas? Tem pessoas que crescem em lares onde a comunicação é estimulada. Problemas são resolvidos dialogando. As pessoas falam o que necessitam e o que precisam falar para que a coisa em casa fique bem. Então tem muito diálogo, tem até algumas discussões no sentido mais acirrado, mas existe essa dinâmica de que aquilo que eu sinto, eu expresso de maneira respeitosa, de maneira clara, o outro responde, a gente tenta chegar num lugar comum. Existem pessoas que vêm de lar que isso não existe, então não aprenderam. Não aprenderam a comunicar e não aprenderam nem a falar, né? Não é que a pessoa é muda, fala tudo o que pensa, inclusive, mas não aprendeu a maneira de falar que vai gerar comunicação, porque comunicação vai pressupor esse diálogo. Eu comunico com você, você se comunica comigo. Então essa é uma das razões para a gente escolher muitas. Outras é que alguns cônjuges, é fato, Matheus, na grande maioria das vezes, que quanto mais possibilidade de exposição ao estudo uma pessoa tem, mais abertura ela tem. Você estudou filosofia. Ela tem para pensar, para dialogar, não é? Então, quando há uma diferença cultural muito grande entre o casal, isso também dificulta a comunicação, porque um aprendeu a pensar num determinado nível. Não é questão de um ser mais alto que o outro. É que aprendeu a pensar de uma maneira e o outro de outra, e precisa encontrar o equilíbrio. Uma das perguntas que eu mais uso quando eu estou me relacionando com a minha esposa é... A gente fala mais em inglês, né? Entre eu e ela. Eu falo, do you know what I mean? Você sabe o que eu estou querendo dizer? E, aliás, essa é uma coisa boa, porque uma ferramenta boa era um casal perguntar para o outro, meu bem, você entendeu o que eu falei? Aí, se a pessoa disser entendi, seria até bom perguntar o que você entendeu. Excelente. Porque, às vezes, não entendeu o que você quis dizer. Né? Tem um livro aqui nos Estados Unidos que é de pai para filho, que o título é assim... How to speak and your kids will listen, and how to listen so your kids will speak. Legal. Não sei se você conhece esse livro. Não. Como você falar e os seus filhos vão te ouvir, e como ouvir para que seus filhos possam falar. Porque, às vezes, o autor, nesse livro, ele trata do seguinte: às vezes o que a gente fala, e para nós está claro, para o outro não está. O óbvio só é claro quando explicado. Né? Porque pode ser óbvio para mim, mas se não for explicado, ele não se torna óbvio para você. Isso é se comunicar bem. Isso, né? exatamente. Tem gente que pensa que porque alguém tem uma oratória boa, tem um vocabulário bom, que ele está se comunicando bem. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, muitas vezes é mais fácil você usar... A gente faz isso muito em pregação, por exemplo, né? Você não vai usar todas as palavras que você estudou. Isso. Porque você tem que pensar quem está ouvindo. Então, o mais importante na comunicação não é se eu estou falando bem. Essa pessoa está me entendendo bem. Isso, porque o objetivo da comunicação é se fazer entender. Você pode estar dando um show de palavras bonitas, mas se o outro não entende nada, a comunicação não aconteceu. Você não está se comunicando. Você falou coisas. Então, os casais, por exemplo, na comunicação, casais têm muita dificuldade porque não falam dos seus sentimentos. Falam dos problemas. Por exemplo, brigam porque... as coisas em casa não estão acontecendo, não é? Então, ao invés de discutir por uma coisa, fale do sentimento. Por exemplo, meu bem, eu me sinto mal todas as vezes que eu vejo que eu não consegui cumprir meu papel aqui em casa. Entende? Sim. Então você não está dizendo, você não está levantando a situação, porque um dos problemas da comunicação entre os casais, Matheus, é culpa e julgamento. Sim. A grande maioria da comunicação entre casal ou enfatiza a culpa e necessariamente do outro, né? Sim. Sempre do outro, a culpa, ou então é julgando. E toda vez que a gente conversa e a nossa conversa gera culpa, alguém vai sair pior. A pessoa não vai sair produtiva, ela não vai sair compreendida, ela vai sair com um sentimento de
poxa, eu não faço nada certo mesmo, eu não presto, eu não isso, eu não aquilo, ou isso aqui tá tudo errado por minha culpa, enfim. Então, e a grande maioria do diálogo entre casal ou parte da culpa ou julgamento. Ou é botando o outro como errado, ou falando o seguinte, que isso aqui poderia ter sido de forma diferente, melhor tá julgando a atitude do outro, ou isso aqui poderia ter acontecido em um outro dia, julgando o tempo do outro, e isso vai separando, porque quando o casal entende que a comunicação é agressiva, nós temos a tendência de evitar tudo que nos causa medo, ser humano. Todo ser humano evita o medo, evita o desprazer, evita a dor. Isso é coisas naturais nossas. Sim. Então, se eu e você começamos a conversar e tem sempre embate, quando eu penso, vou conversar com o Matheus, algo no meu cérebro já diz o seguinte, vai produzir dor. Então, a gente evita. E isso vai rompendo e diminuindo a comunicação entre o casal. E diminuindo a comunicação, diminui a intimidade. Pode continuar tendo sexo, pode continuar tendo as coisas, mas diminui a intimidade, né, a proximidade de coração, de mente, e com isso vai criando uma erosão no casamento que lá na frente pode trazer ele para o buraco. E começa a distanciar um do outro, né? Isto. E isso é importante porque a gente está num contexto cristão, né? Então a gente entende que o casamento é um. Agora a gente tornou um. Isto. E isso é importantíssimo. A gente está na mesma visão, no mesmo andar, no mesmo alvo. E é importante a gente estar comunicando where we're going, onde a gente está indo. Isso. Né? Pastor, ajuda aqui. Não só a mim, mas vários outros casais. Eu saí com alguns meninos do meu grupo, todos casados. E a gente conversando lá, parte da nossa conversa foi sobre... muitas vezes a mulher faz a gente atrasar. Demais. A gente tá ready to go para chegar a tempo e a gente tá lá esperando a mulher. A gente fala, ok, eu tô indo pro carro. Vou te esperar no carro. E parece que elas não entendem. Parece que eu não posso, não quero chegar atrasado. E aí a gente pode começar uma briga. Sim. Quantas vezes que acontece, eles falando comigo, né? Indo pra igreja, por exemplo. A gente quer chegar no horário e ela acaba atrasando a família toda. Sim. Como que a gente entra numa conversa sobre isso, por exemplo? Essa questão de ser pontual é algo muito importante, né? Nós falamos sobre isso num dos podcasts nossos aqui. Tem homem demais que não é pontual também. Tem mulher que não é pontual. Tem gente que não se importa com estar sempre atrasado. Tem gente que para isso é muito agressivo. Na cultura que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, nós aprendemos muito essa questão de pontualidade, né? Eu particularmente dou muita ênfase nisso na minha vida. Mas eu acho que tem alguns caminhos aí que eu vou sugerir. Primeiro, casamento é concessão. Em inglês a gente diz we have to compromise, né? We have to compromise. É concessão. Então, você vai ter, e todo casal vai ter que abrir mão em algumas coisas. Se der, faz isso também na área da pontualidade, até o ponto que der. Se isso começa a causar no outro um mal-estar, ou se começa a prejudicar, por exemplo, você começa a chegar atrasado no trabalho, você começa a chegar atrasado para a igreja, você começa a chegar atrasado nas reuniões em que os outros olham e falam, mas você é atrasado mais uma vez. Então é necessário sentar e dizer, meu bem, eu sei que você tem uma dificuldade com o horário, eu não posso chegar atrasado nestas reuniões aqui. Então eu gostaria de te pedir que nesta você fizesse duas coisas. Uma, você se preparasse com antecedência, sabendo que eu não posso chegar atrasado, ou que a gente entenda que nós vamos ter que ir em carros separados, por exemplo. Né? Não é o ideal, não é o que eu gostaria, mas é o que eu necessito fazer, dado essas circunstâncias. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar, para que a gente chegue ou consiga sair de casa no horário? Porque tem mães que o cara tá lá bonitão, sentado no sofá, e a mulher tá correndo, cuidando do menino, organizando coisa de nenenzinho para levar. E que se o homem levantasse e ajudasse, ficaria pronto a tempo. Né? Se for isso, meu bem, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Tem alguma coisa que você quer que fique na minha responsabilidade para a gente poder conseguir a tempo? Se é a questão da casa ter um banheiro só e todo mundo precisa tomar banho e arrumar, e a mulher... O cara vai tomar banho antes. Toma banho antes e espera e dá o tempo para ela. Ou dá o tempo inteiro para ela, toma banho depois, toma banho de manhã cedo. Tem que encontrar, Matheus. O ponto é,
nós precisamos fazer tudo. O apóstolo Paulo diz assim, é fora do contexto que eu vou usar, mas aplica. No que depender de vós, tem de paz para com todos. A gente tem que lutar pela paz da família. Agora, eu já fui para a igreja a pé e já fui em outros carros muito tempo quando era um culto só, porque eu chegaria atrasado se fosse dependesse da Ana. Então um dia eu cheguei para ela e falei, meu bem, tem uma razão pela qual eu não posso chegar atrasado na igreja. Eu sou o pastor da igreja. Então, para evitar isso, ou você vai ter que me ajudar, ou eu vou ter que ir sozinho na frente, pegar carona com alguém, ou você pegar carona no dia que eu não puder, enfim. Né? Mas realmente, torna-se um problema. Sim, e é bom ter essa comunicação. Né? Que você explica para a pessoa o porquê. Porque para você explica que é importante para você. Isso. Olha, é o meu trabalho, ou é a minha reputação. É o meu grupo. É o meu grupo. Porque se eu, que sou o líder do grupo, começo a chegar atrasado, as pessoas vão entender que o horário do início é apenas uma referência. Né? E não é isso que nós queremos. Então eu acho que a gente precisa se esforçar. Porque tem pessoas que desde pequeno, Matheus, viciaram. Chegar atrasado é um vício. É falta de planejamento. A gente trata disso num outro dia aqui. Mas é falta de planejamento só. Você já viu gente que sabe que a reunião começa às 7, mas vai tomar banho às 6h15. Ora, como é que você toma banho, troca de roupa, pega o carro e chega no lugar da reunião a tempo? E outra coisa, as pessoas precisam entender que 6 horas é o horário que começa, é o horário que começa. Tem gente que acha que ele pode pisar na porta às 6 horas e ele está em ponto. Não, até que você se ajeita, conversa com os outros. Tal, você já atrapalhou 10, 15 minutos do horário. Então, pontualidade é uma coisa que precisa ser trabalhada e os casais podem conversar sobre isso. Legal. Né? Pastor, mais uma coisa. Quando eu penso em comunicação, muitas vezes o tom de voz e você conhecer um pouco da história da pessoa é muito importante. Sim. Então, por exemplo, eu conheço o pai da minha esposa, eu conheço a mãe dela, eu conheço o jeito que ela foi criada, eu observo o jeito que eles tratam ela, o jeito que eles se comunicam. E é diferente como eu comunico com meus pais. Sim. Eu acho que eu já dei o exemplo do senhor da palavra eu te amo. Isso, né? Isso. Que é algo que eu posso contar na mão às vezes que eu falei isso para meus pais e ouvi isso deles. Significa que eu não me sinto amado pelos meus pais? Pelo contrário, me sinto muito amado. Mas não é algo que foi verbalizado muito na sua casa. Não. A minha esposa já é o contrário. A gente... Toda vez agora, eu desligo o telefone, eu posso ter acabado de falar com ela. Aí ela liga de novo, porque esqueceu alguma coisa pra falar, tal, falou, a gente fala de novo. Te amo. Te amo. Antes de desligar. Isso. Eu acho isso muito importante. O que você acha? Da gente, sim, comunicar pensar no outro. Isso. E pensar na história do outro. Tem palavras que eu poderia usar com o senhor, mas que eu não usaria com a minha esposa. Isso. Não tô falando de palavrão, tô falando de coisa assim... que eu sei que talvez vai ofender ela, mas que não ofenderia o senhor. Há uma área da comunicação, Matheus, que é... A forma melhor de eu colocar seria... A gente precisa aprender a comunicar com os sentimentos, respeitando os sentimentos do outro. Legal. Porque a gente envolve as nossas emoções. Por exemplo, eu converso com as mãos, tá vendo? Sim. Várias vezes a Ana falava assim pra mim, meu bem, os outros vão achar que nós estamos brigando. Porque eu gesticulo. É o jeito que eu fui criado, é o jeito que eu vi meu pai fazendo. Eu costumo dizer que se a pessoa quiser me colocar muda, é amarrar minhas mãos. Porque eu comunico mexendo com as mãos. Isso pode ser interpretado como um ato de violência. Não de violência, sim, de atacar o outro, né? Mas agressão, um ato de agressão, irritabilidade, porque né, uma pessoa olhando de longe pode falar, nossa, o cara tá gesticulando demais, deve estar nervoso. Não, às vezes é só a maneira de falar. Entender o que para o outro é importante. Talvez eu possa reduzir um pouco o tanto que eu mexo com as minhas mãos quando eu estou conversando com alguém que pensa um pouquinho diferente. Legal. Que entende diferente. Então sou eu colocando os meus sentimentos, mas com respeito aos sentimentos dos outros. O que é ruim é quando a pessoa na comunicação diz assim, não, isso é problema dele ou dela, eu não tenho nada com isso, eu fiz minha parte certa. Não, isso não vai gerar comunicação. Se o objetivo é melhorar a comunicação, eu preciso, inclusive, corrigir aquilo que não é necessariamente errado em mim, porque contraria ou vai na contramão do que o outro pensa e entende. Por exemplo, vamos supor que você, por não ter ouvido muito Eu Te Amo e a Nerely ter, a Nerely falasse pra você e você falasse assim, ok, e desligasse o telefone, né? Aí daí um pouco ela liga, meu bem, então, I love you. Você, ok, desliga o telefone. Ela ia pensar, será que esse homem me ama? Será que ele me ama?
Por que ele não fala, então, que me ama? E quando eu falo, ele nem responde. Se você, na comunicação, tivesse explicado para ela, meu bem, eu fui criado num ambiente onde não se falava muito. Então, se por acaso eu estiver falando pouco, me lembra. E eu vou falar, porque eu tenho o desejo que você se sinta amada, eu quero que você se sinta amada, eu te amo. Eu só não tive esse costume de falar, eu te amo. Mas me lembra, me ajuda. Tá vendo? É expor até mesmo a sua fragilidade. Sim. É pedir ajuda. A comunicação é isso, Mateus. Quando a gente vem, geralmente a regra que eu dou é o seguinte: quando você vem e você se quebranta, a comunicação vai dar certo. Sim. Mesmo que o outro seja o agressor. Mas se você vem e fala, olha, eu não consigo bem fazer isso, me ajuda. Eu quero comunicar melhor com você. Eu quero comunicar de uma forma que te faça bem, que te ajude. Você já desmonta o outro. Sim. E ajuda a comunicação a acontecer. Legal. Desarma, né? Seria a melhor palavra. Pastor, eu fiquei pensando, quando o senhor falou que a gente ia falar sobre isso, eu fiquei pensando naquele texto de Filipenses 2, se eu não me engano é Filipenses 2. Em inglês ele é muito claro na minha mente, né? Have the same mindset as Christ Jesus. Não está falando sobre cônjuges, né? Não. Mas está falando de um contexto de igreja. A gente tem que ter a mente de Cristo, ter a mente ter o de mesmo Cristo. pensamento de Cristo. Isso. E qual que era o pensamento de Cristo, né? Que essa era a pessoa, OK, qual que era o pensamento de Cristo? Ele pensava no outro. Ele se doava pelo outro. É o que a gente está celebrando essa semana aqui, o sacrifício de Jesus. Isso. E muitas vezes a gente casa com a intenção de ser feliz. Isso. Não, vou casar para ser feliz. E eu lembro um pai falou assim para mim, não, aconselhando uma filha. Falou, não, você tem que casar para fazer o outro feliz. Mas ele falou isso numa forma negativa. E ele estava insatisfeito com o casamento dele, você tem que casar para... Não se preocupe com a sua felicidade, porque você vai ter que fazer o outro feliz. Mas eu creio que esse é o mindset de Jesus. E assim, agora eu falo, eu te amo como se não fosse nada. Isso. Porque no começo do casamento a gente teve essa conversa. E ficou claro pra mim. Isso é algo tão simples que eu vou expressar algo tão profundo. E era importante pra ela. Que é importante pra ela. Não é assim. Eu poderia muito bem falar assim, não, eu não fui criado assim. Isso não é coisa que eu faço, não. Isso. Você Tem muita que se gente adapta. que fala isso. Né? Eu não sou assim. Eu não sou assim. Esse aqui é o jeito que eu sou, o jeito que eu falo e vai ser assim mesmo. Você casou comigo? É isso. Mas essa não é a mente de Cristo em nós. A mente de Cristo é isso que você precisa? Você precisa que eu fale nesse tom? Você precisa que eu use essas palavras? Vou fazer por você. E você falou agora mesmo do versículo, você não falou do versículo, você falou da gente ser um só, né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 19 que os dois se tornam, deixa o homem, pai e mãe, se torna sua mulher, se torna uma só carne. Tá falando de isso aí, ser uma pessoa. Se é ser uma pessoa, significa, esse pai que você citou aí, que embora falou da sua amargura, né, originando da sua amargura, ele não falou algo errado, né, Mateus? Esse deveria ser o pensamento de cada um de nós. Eu vou casar para que no que depender de mim, eu vou fazer minha esposa feliz. No que depender de mim, porque tem carências que ultrapassam a nossa possibilidade, que nós não vamos conseguir nunca suprir no outro. E, aliás, é um outro problema conjugal, esperar que o outro seja a razão da felicidade dela. Tá vendo como que é complexo? Eu tenho que casar com a mentalidade que vou fazer a Ana feliz, mas a Ana não pode casar com a esperança de que eu resolverei todas as carências dela. Porque eu não vou conseguir, ela vai se sentir frustrada, eu vou me sentir culpado e isso vai começar a ruir o nosso casamento. Então eu tenho que entrar no casamento com a melhor intenção de fazê-la feliz, ela tem que entrar no casamento com a melhor intenção de me fazer feliz, mas ambos precisamos entender que o suprir das nossas carências não está de todo no outro. Tem coisa que eu preciso que Deus supra no meu coração. Ninguém mais vai conseguir. Tem coisas que eu preciso eu mesmo lidar com elas. Ninguém mais, não é culpa. Minha esposa não vai fazer isso, ninguém vai fazer isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. E essas diferenças é que não diz assim, ó, ser um, como está dizendo no texto, né? A gente precisa lutar, se esforçar para isso. E ao comunicar, por exemplo, a gente poderia dizer, a comunicação tem que ser respeitosa. Parece básico, mas a gente tem que falar, porque tem gente que não sabe que tem que respeitar o outro. Você não grita com a pessoa, você não xinga a pessoa, você não fala palavrão para a pessoa. A comunicação precisa ser respeitosa.
Se você está acompanhando a gente e diz assim, mas eu já xinguei muito meu cônjuge. Então é hora de você voltar e falar, você me perdoe. Quando eu falar isso, se eu não retratar na hora, me ajude a lembrar, eu quero te pedir perdão. Comunicação precisa ser respeitosa. Comunicação precisa ser consideradora. Ou seja, eu preciso entender que o outro tem algo para falar. Tem gente que se comunica, ele não comunica, ele dá um aviso. Né? Ó, marido e mulher, né? Ó, meu bem, eu vou comprar tal coisa. Pronto. Não, tá, então você veio cá me avisar que você vai comprar alguma coisa? Não, nem vamos chegar talvez a falar do dinheiro hoje, porque o assunto tá indo bem assim, mas talvez a gente fale no próximo. Mas, tá, com o nosso dinheiro, é o nosso dinheiro? É. Então você tá me comunicando que você vai fazer alguma coisa com o nosso dinheiro. Você não tá me... Entendeu? Sim. Comunicação tem que considerar que o outro tem algo para falar. Que o outro pode, inclusive, ser contra. E aí, Matheus, é um problema. Por quê? Toda vez... Qual que é a finalidade do debate? O debate é uma forma de discurso, de comunicação, onde ideias diferentes são apresentadas. Certo. Qual é a finalidade de um debate? É descobrir qual das ideias apresentadas é vou usar a palavra, a vitoriosa, mas a que deve ser feito, ou isso, aquilo. Okay. Então tem gente que traz essa mentalidade para o casamento. É um debate e eu preciso vencer. Há um escritor brasileiro, ele foi pastor presbiteriano, inclusive, depois se tornou um homem, se afastou da fé, enfim, mas escreveu muita coisa muito interessante. E ele escreveu muito sobre casamento, chamado Rubem Alves. E ele escreveu em um dos seus livros assim, o casamento pode ser visto como 2 tipos de jogos, que ambos usam como se fosse uma bola e tem 2 pessoas. E ele usou o tênis e o jogo de peteca. Legal. Ele falou, no jogo de peteca, são amigos brincando, tem ninguém necessariamente querendo vencer o outro. O negócio é manter a peteca no ar. Então, se ela vem de mau jeito, a gente cai no chão, dá um tapa, põe ela no lugar para o outro poder jogar. Ele falou, já o jogo de tênis, mesmo se não for a nível de competição, assim, a gente tá querendo ganhar um do outro. Sim. Então você saca com mais efeito, você saca no ponto fraco do adversário. Se ele tá no fundo da quadra, você dá um corte perto da rede. Se ele tá muito na rede, você tenta jogar por cima dele. O objetivo é ganhar do outro. E tem gente que encara o casamento como um jogo de tênis. E o casamento deveria ser um jogo de peteca. Vamos manter esse negócio no ar a maior parte do tempo. Quando vier mal de cá, eu tento devolver bem para o outro devolver e assim continuar. Então, tem gente que comunica e ele só quer ganhar. Então, ele não acha... E, principalmente, os homens têm o costume de fazer isso sobre as mulheres. Eles acham que a mulher, por exemplo, sobre finanças, ela não tem muito para falar. Então, ela avisa. Ora, tem mulher que tem a cabeça 1000 vezes melhor do que homem para finanças, mas 1000 vezes. E a mulher tem uma percepção, tem um tino, né? Aquilo, sei lá, o 6º sentido. Eu tenho um amigo que falava assim, né, ele tá vivo, que a mulher parece que tem coisa que Deus cochicha no ouvido dela, só elas que escutam, enfim. Então, a comunicação, ela não tem que ser só respeitosa e consideradora, porque se você não considera o outro pensa assim, tá, então pra que eu tô aqui? Se o que eu vou falar não tem nenhum valor, ou se você sequer quer ouvir, né? Tal. E o terceiro aspecto que eu colocaria, que além dela respeitar, além dela considerar, ela deve se colocar no lugar do outro. Sempre que você for comunicar, Matheus, se você puder pensar assim, se fosse eu que estivesse ouvindo o que eu estou falando, como é que eu reagiria? Legal. Né? Porque às vezes a gente gosta de falar alguma coisa que a gente não gostaria de ouvir. Ou não daquele jeito. Não daquele jeito, isso, não gostaríamos. Então, se a pessoa aplicar essas 3 regrinhas, ajuda muito, muito na comunicação. Legal. Você acha que a gente vai ter tempo de falar sobre finanças? Não, vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação para não ficar longo. E aí, o próximo podcast nosso será sobre os problemas que as finanças causam no casamento. Tá, mas então vamos voltar um pouquinho mais sobre a comunicação. Quando tem filhos, filhos até uma certa idade, nunca deixa de ser, mas até uma certa idade, os pais são responsáveis pelas decisões que são tomadas sobre a vida do filho, né? Sim. Quem vai ser amiguinho do nosso filho, quem não vai ser, se dorme na casa de um ou não, se faz play date com um amiguinho ou não, para que igreja vai ou não, se batiza, se não batiza, se apresenta, se não apresenta, o que faz, né? Tudo.
E uma tendência que eu tenho visto muito na comunicação é que as mães, por gastarem mais tempo com os filhos, elas elas percebem que elas sabem mais sobre determinados assuntos do que os pais. Okay. Isso é claro. A mãe que cuida mais do filho, o pai tá o dia todo trabalhando e volta à tarde, ela conhece mais os amiguinhos. Sim. Não é? Conhece mais os amiguinhos. Sim. Então, às vezes, o filho pede para fazer um play date ou um sleepover, dormir na casa de um amiguinho. A mãe, tendo no background que aquele não é um lugar saudável, que aquela criança tem que ficar de olho em cima dela, que os pais da outra criança não estão nem aí e tal, ela diz não. O pai que tem pouca informação, que não vê mal, porque conhece superficialmente a criança e a família, diz que sim. E aí não conseguem explicar um pro outro o porquê do não e o porquê do sim. Legal. Entende? Sim. Então, vamos pôr o seu caso. Sim. A Nelly conhece um amiguinho do Elijah. Sabe que a casa não é muito boa e tal. E aí você diz, meu bem, o Elijah vai pra casa de fulano. Ela diz, não gostaria que ele fosse. Tá? Aí, geralmente, o outro fala assim, mas você põe problema em tudo, por que não? O menino precisa brincar, precisa ter amiguinho. Meu bem... Você sabe? Você tem alguma informação aí que eu não tenho? Né? Uma pergunta como essa. De onde está vindo o seu não? Porque às vezes eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa. E às vezes, só esse diálogo vai fazer a mulher repensar que ela não precisava ter falado não. Sim. Porque às vezes o não é por implicância, é porque ela não está bem, é porque ela está chateada com alguma coisa, ela está chateada com a mãe do amiguinho, sei lá o que for. E essa pergunta também ajuda a pensar. Mas às vezes ela vai simplesmente virar, meu bem, tem coisas na família lá que eu e você precisamos, que eu acho que não fica legal o nosso filho ser exposto. Legal. Então eu vou te explicar para você também entender a razão do meu não. Pronto. Resolveu. Sim. Agora, precisa ter consideração. A comunicação precisa ter consideração. Exemplo, que eu já vi muitas vezes como conselheiro. Vem um casal para mim conversar porque eles estão com dificuldade. O que é? Eu quero comprar uma fazenda lá no Brasil. Okay. Aí a mulher fala, pastor, não concordo. Aí o cara fala assim, mas é porque ela não concorda, porque ela não entende fazenda. Ela não sabe o tanto que fazenda é bom. Ela não sabe que boi, que vaca, que faz isso, que aquilo, blá, blá, blá. Aí a mulher vai falar, não, eu não entendo por quê. Eu não concordo por quê? Porque eu não quero voltar pro Brasil. E se eu voltar pro Brasil, eu não quero morar na roça. Eu quero morar na cidade. E eu não quero que meu marido fique pra fazenda, distante da cidade, e eu na cidade. E os nossos filhos vão crescer aqui, e essa fazenda... Entendeu? Então não tem... Ela precisa considerar diversas possibilidades. Tem coisas, Mateus, que eu tive sonho de ter e que eu nunca realizei por causa do meu casamento. E nada de errado. Não. É porque não ia caber. Não ia dar certo. A Ana ia enxergar de forma diferente. Isso significa que eu estou me anulando, que é uma coisa... Aí esse homem falou para mim, ele falou, então o senhor quer que eu me anule por causa dela? Eu falei, não. Eu quero que você entenda casamento, um só, concessões. É isso. Casamento, um só, concessões. Você ama a roça, mas você casou com uma mulher que é da cidade e que vocês imigraram para construir uma vida melhor, que ela não pensa que uma vida melhor é uma casa lá na roça, sei lá, 1000 bois pastando. Não, ela pensa que vida melhor é uma casa na cidade, é melhor escola para os meninos. Então vai ter que ter concessões. E se não, a pessoa não se satisfizer com o fato de que ela está contribuindo para o estabelecimento de uma relação mais sólida, ela começa a se frustrar. Sim. Pastor, eu me lembro de... Primeiro carro que eu comprei. Um carro novo e tal, mas foi um carro que, na época, simbolizou algo para Natalie. Vou te explicar o porquê. A gente estava preparando para casar. E surgiu a oportunidade de eu comprar um carro. E aí meus pais falaram, não, vai lá, talvez vai ser muito bom tal. E foi mesmo, foi um negócio bom, era um carro bom pra mim, eu ia começar a vir pra cá já, então eu ia viajar 2 horas de Denver pra cá e tal. Me serviu muito bem, mas foi um carro super negativo emocionalmente pra minha esposa. Porque foi um negócio que eu fiz muito rápido e não falei com ela. Tá vendo? Sabe? Então assim, e era um carro esportivo. Então... Até depois de a gente ter casado, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso comprar um carro para nossa família. Eu preciso um carro pensando nela, pensando no nosso futuro. Né?
Aí, depois de casado, de alguns anos, eu já tinha mais essa mentalidade. Eu falei, não vou cometer o mesmo erro que antes. Porque na mentalidade dela, o carro esporte, você está considerando só você. Só eu. Só o seu prazer, só a sua autonomia. E principalmente, se ela já tinha alguma lacuna no coração com isso é amplificado. Sim. Né? Porque se ela fosse uma mulher bem resolvida, entendesse? Não que ela não seja, mas tá vendo o exemplo. Não, a gente era jovem. Aí ela podia falar assim, ela ia falar, não, o Matheus comprou um carro que é um carro que ele gosta, que dá prazer pra ele, tá tudo certo. Mas aí, na cabeça dela, ela pensa assim, não, ele continua com a mentalidade de jovenzinho, de solteiro, pensando só nele, blá, 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 né? E talvez tudo por falta de comunicação. Se antes você tivesse falado com ela, né, e tivesse ajudado ela a se sentir segura na sua decisão, porque o ponto é que a mulher busca, acima de tudo, Matheus, segurança. Isso. Eu não tenho dúvidas de afirmar isso aqui nesse podcast. Mulheres podem estar me ouvindo e falar, não, nós queremos outra coisa. O grande número das mulheres são mais felizes no casamento quando elas têm segurança. Vou explicar. Se ela tem segurança que o marido dela ama, ela é uma mulher mais tranquila. Se ela tem segurança que o marido dela está comprometido com o bem-estar da casa, da família, ela é uma mulher mais tranquila. Se ela tem segurança que o marido dela sabe investir o dinheiro, ela é uma mulher mais tranquila. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você tivesse mostrado para ela, meu bem, não, isso aqui foi isso e tal, às vezes ela ia dizer, ela não iria sofrer isso que ela sofreu. Sim. Tanto que depois foi o contrário. Quando a gente foi vender o carro, que ela foi comunicar isso pra mim. Falou, não, eu amo o carro. Eu achava ele lindo. Mas o como a gente chegou na compra do carro não incluiu ela. Então, nisso aí, Matheus, você já aprendeu uma lição, se você for um bom aluno. É que a Nerely necessita de que as coisas entre vocês sejam discutidas. Pronto. Então, se da agora pra frente você teimar em perceber isso, você vai continuar tendo problemas. Se você fizer o contrário, você vai facilitar a sua vida muito. Sim. Quando você estava falando de filhos, eu lembrei de algo que a gente começou lá em casa. De talvez alguém quer que vem aqui, deixa o laje aqui em casa, e ela passa mais tempo com ele do que eu. Sim. E uma coisa que a gente decidiu fazer que ele já tá na idade onde ele pergunta algo pra mim e pergunta pra ela. Separado, né? Não tem nem 3 anos e ele já sabe fazer isso. O que a gente sempre fala? A gente responde com uma pergunta. O que sua mãe falou? Isso. O que o papai falou? Ele deve ficar assim, como é que eles sabem que eu perguntei um pro outro, né? Mas a gente já tem isso na gente. Não, o que ela falou? O que ele falou? O papai falou que não. Então tá. Então é não. A mamãe falou que não. Então é não. Então é não. Aí depois a gente comunica um com o outro. Por que não? Se eu discordar, a maioria das vezes não, se a mamãe falou não, a mamãe sabe. Né? Não, e mesmo que discordar, Matheus, não tem problema discordar. Isso. Eu tive um professor que ele falava, se não há discórdia, thinking is not taking place. Sabe? O ato de pensar não está acontecendo. Se não há, não é discórdia no sentido de briga, mas, por exemplo, vamos supor, vamos comprar essa xícara. Vamos. Gente, eu gosto da cor preta. Aí você fala assim, olha, já pensou que o vermelho pode ficar melhor, por exemplo? E talvez pode, ou talvez não, entende? Mas pelo menos trazer possibilidades que possam ser percebidas por quem está envolvido no diálogo e fazer-se a melhor escolha a partir de opções. A partir de opções, não a partir de uma colocação só. Então, o casal... tá. E aí, só mais uma coisa, porque eu tô olhando o tempo ali para não demorar muito para nós. Mas aí a mulher diz assim, mas eu já fui muito ferida. Já fui muito ferida. E geralmente as mulheres, nesse aspecto, elas se tornam mais vítimas do que os homens. Existe mulher muito agressiva, mas na grande maioria, pelo menos na minha experiência como conselheira, a grande maioria que veio para mim, o homem era mais duro do que a mulher. Né? Sei que existem as exceções e existe o outro exemplo também. Mas a mulher diz assim, mas eu já fui muito ferida. Então hoje eu já rebato, eu já ataco, eu já me defendo com agressividade. Nós precisamos entender o que significa ser cristão. Ser cristão significa retroceder, ser cristão significa perdoar tantas quantas forem as vezes necessárias. Eu fui ferido na comunicação. Como é que eu perdoo? Eu perdoo dando chance para comunicação novamente. O que é não perdoar? Não é só dizer assim, Matheus, você me ofendeu, me perdoe. Não, a gente perdoa criando oportunidades, a gente perdoa criando chances.
abrindo. Não, fui muito ferido na comunicação, então o que seria pecado? Pecado é eu dizer, não vou mais me comunicar com essa pessoa. O que é perdoar? Dizer, não, eu vou abrir mais o canal da comunicação novamente. Eu vou tentar novamente. E ao tentar, não deixar com que as mágoas do passado pintem o mesmo quadro, porque é o que vai tentar fazer. Quer ver uma cena clássica de casal? Você começa a falar, o outro diz assim, tá vendo? Você é a mesma pessoa, você tá falando do mesmo jeito. Então, ajudar a outra pessoa, meu bem, você tinha falado que você ia mudar o seu jeito de comunicar e você está voltando para a maneira antiga. Vamos tentar novamente? O que é que você quer dizer com isso que você está dizendo? Né? Dá a oportunidade da pessoa também crescer. Sim. Do outro lado. E entendendo o perdão, se tornar uma pessoa melhor. Legal. E isso mostra também, assim, que você está acreditando na palavra do outro. Isso. Né? Não, ele falou que vai mudar. Não, mas não estou vendo ainda. Mas ele vai. Ele vai, meu bem. E elogiar quando ele começar a mudar. Porque mudança não é instantânea, não, né? A maioria das vezes não. Mudança necessita tempo, mudança necessita trabalho, percepção, correção de percurso, né? Todas essas coisas. E eu achei muito interessante você ter trazido esse último ponto, porque muitas vezes a gente só pensa a gente para no entender o passado do outro. A gente para no, ele foi criado assim. Não, mas a gente está se tornando a imagem e semelhança de Jesus. Isso. Então, assim, o meu passado, ele me ajuda a entender como é que eu cheguei aqui, mas ele não determina que eu vou ficar aqui. Isso. Ele me dá um background para eu entender. Eu cheguei aqui, aliás, por isso que eu sou assim. Pode ser um grande auxílio para você ser diferente. Exatamente. Então, assim, você percebe o que você não queria ser e agora você fala, eu tenho uma baliza para eu me transformar. E tem coisa mais linda do que você ter alguém do seu lado te apoiando a fazer isso? Né? Te apoiando, dizendo, não. Vamos lá. Vamos lá, meu bem. Aí. Vamos lá. Vamos mudar. Vamos caminhar juntos. É isso aí, pessoal. Então hoje nós falamos sobre dificuldade conjugal, especialmente no relacionamento. Veja, você conhece um casal que precisa, gente que está se preparando para casar, esse podcast pode ajudar pessoas a se prepararem para casar e cometer menos erros. Então faz o seguinte, compartilha com alguém, né? Recorta um pedacinho se você conseguir, grava com o seu telefone, manda para os outros, comente aí e também deixa um like aí pra gente. Semana que vem nós vamos falar sobre a mesma dinâmica, né? O casamento, dificuldades conjugais, mas o nosso foco vai ser finanças. Então, se você também conhece alguém que precisa, já avisa a pessoa, porque aí ela pode ficar esperando, tá bom? Muito bom estar com vocês, Deus te abençoe.